Amém, gente? Vamos curvar nossa cabeça, Pai, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor pela tua graça, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida, Senhor, que está rolado nos céus. Te louvamos porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos redimiu e nos tomou para si, Senhor. Em nome de Jesus, agora pedimos, o Senhor ilumine nosso coração, nosso entendimento, para que possamos receber a tua palavra no nosso coração e aprendermos como nos firmar nela, em nome de Jesus. Às vezes é difícil a gente entender o que se deu conosco quando a gente nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas na velha aliança, na época dos profetas, daqueles homens, os heróis da fé que andaram com Deus, Abraão, Moisés, esses homens eles andaram, de certa maneira, muito próximos a Deus. Mas eles viveram num tempo, numa aliança, que Deus era apenas Deus para eles. Era o Senhor deles e o Deus deles. Então eles andaram, como Abraão andou, ele foi chamado amigo de Deus. Ele andou muito próximo de Deus, ele recebeu muito entendimento de Deus. Mas ele ainda continuava sendo Deus de Abraão. Moisés, ele continuava sendo Deus de Moisés. Então eles nunca entenderam uma intimidade em termos de paternal com Deus. Porque Deus não era o pai deles. Deus era o Senhor deles e o Deus deles. Mas quando Jesus veio e tomou nosso lugar na cruz, ele pegou e disse: agora é meu Pai, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então, depois da vinda de Jesus, o homem pela primeira vez pôde chamar Deus de Pai. Então ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, mas ele também é o nosso Pai. E às vezes as pessoas conhecem muito Deus como Senhor, né? O Deus de Israel, Deus isso, Deus aquilo, mas conhecem muito pouco Deus como Pai. E o que Deus mais quer nesse tempo agora, nessa aliança, é que eu e você conheça Ele como teu Pai, aquele que realmente recebeu você na família dele, que te fez filho dele. Qual que é a diferença? Você pode morar numa casa e você ser muito bem tratado. Você ser tratado como amigo daquela família, você ser tratado como uma visita ou como uma pessoa muito bem considerada, mas você pode morar naquela casa e ser o filho daquela família, daquele homem e daquela mulher. A visita, ele tem a liberdade até certo ponto. O amigo também, a liberdade dele até certo ponto. Mas o filho não. O filho ele tem acesso completo à casa. Então, quando eu e você foi recebido como filho, Deus queria que eu e você entendesse que agora você pode andar com ele em intimidade. Agora ele é o teu pai, o meu pai. E quanto mais nós entendemos isso, mais forte fica a condição dentro de você de receber de Deus. Às vezes nós não recebemos de Deus, porque a gente enxerga Deus como nós aqui na terra, e Deus lá no céu, muito longe. Então quando você ora, você às vezes pensa: ô Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Ô Deus, olha, eu estou aqui, viu? E você se imagina aqui embaixo, e Deus lá em cima. Ele está lá em cima. Ele é Deus dos céus, mas Ele é Deus na terra. E Ele é Deus debaixo da terra. Ele é o Senhor. Quando Ele andou com os homens do passado, Ele andava em intervalos, às vezes de meses, de anos. Ele tinha um contato com aqueles homens, e Ele dava uma instrução para aqueles homens, Ele conversava com aqueles homens. Mas comigo e você, Ele está o tempo todo junto com você. Não há momento que você esteja desamparado, que você esteja abandonado. Eu sei que quando a gente passa, às vezes, por momentos difíceis, você se sente abandonado. Mas isso é a condição da tua alma. Você se sente desprovido. Acho que Deus não se importa comigo. Acho que Ele não está nem aí comigo. Mas é o contrário, Ele está ali junto de você o tempo todo. Mas é que às vezes nós queremos entender Deus com os nossos sentidos, com as nossas emoções, com a nossa alma, com o nosso intelecto. Não é assim. Os homens, os pastores, eles têm uma grande culpa nisso. As igrejas, porque eles criaram instituições e eles colocam as pessoas como a terceira coisa mais importante. Primeiro é a igreja, é o ministério, depois é a igreja, depois são as pessoas. Você entende? Mas para Deus não, o mais importante é você. Você é a pessoa mais importante para Ele. Se você tiver um filho, você pode estar nos piores momentos da tua vida,
Mas quando ele chega até você, você esquece de tudo. E você dá atenção para o teu filho. Quando o teu filho precisa de alguma coisa, às vezes você não tem nem para você. Mas você vai fazer de tudo para poder prover aquela necessidade dele. E o nosso Pai, ele fez de tudo por nós. Ele disse que ele amou o mundo de tal maneira. E deu seu Filho unigênito, por mim e por você. Então, eu sei que quando a gente às vezes passa momentos difíceis, e hoje em dia, sim, as pessoas saem desesperadas, procurando as igrejas, procurando uma ajuda. E lá eles apresentam toda uma liturgia. Olha, você tem que fazer isso para ser abençoado. Você tem que fazer aquilo, você tem que dar dinheiro. Você tem que fazer isso, aquilo, penitência, tudo, fazer uma troca. E a pessoa se sente totalmente desvalorizada. Porque ela enxerga ela numa fila de, como lembra, vocês lembram do NPS como que era? Quem que lembra? Eu lembro que às vezes eu ia tirar guia para minha mãe, eu era um rapaz novo. Não sou tão velho, mas eu era bem mais novo. E eu lembro que ela, o médico que consultava, fazia as consultas, ele só consultava 7 pessoas pelo INSS. E aí as pessoas chegavam lá 9 horas da noite para pegar a fila, para poder pegar uma guia no outro dia. E às vezes tocava eu ir lá para ela. E eu ficava lá na fila. Você entende? Você ficava ali como... Não tinha na época um convênio médico, não tinha nada. Então ficava toda aquela dificuldade. Você se sentia às vezes até desprezado. E às vezes as pessoas se sentem assim dentro da igreja. Elas pegam a fila de uma oração, vamos ver se Deus vai me abençoar. Vamos ver se eu mereço. Vamos ver se eu sou digno. Agora espera lá, você não é questão de você merecer ou ser digno. É questão que ele fez algo por você para que você tenha acesso a ele. Porque ele te ama. Deus não está pensando em te abençoar, ele já te abençoou. Ele não está pensando em mudar a condição das suas circunstâncias, ele já mudou. A dificuldade é ele conseguir nos convencer de que ele já fez isso. Então, quando você começa a se envolver com a palavra, com a pessoa do Espírito Santo, a orar em línguas, é algum dos processos que Deus desenvolveu para nos aproximar dele, ou para nós entendermos que somos próximos dele, que ele tem todo um desejo de ter comunhão comigo e você. É para isso que o Espírito Santo veio. Ele veio para nos ajudar a entender quem nós somos. Eu queria que você abrisse em Romanos, no capítulo 8, depois a gente vai em Hebreus, versículo 15. 8:15. Vamos no versículo 14. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão ou de medo, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito, ele está falando do Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos o quê? Então o Espírito Santo está o quê? Fazendo o tempo todo, confirmando dentro de nós. Ó, Versilei, você é filho de Deus, você é meu filho, você é minha filha. Olha, eu sou teu pai. Como que ele faz isso? Abrindo as Escrituras, fazendo eu e você entender o que a palavra diz a respeito disso. O que você está lendo aqui é algo que Deus inspirou os homens, através do Espírito Santo, para escrever. Para quem? Para mim e para você. Isso daqui é a carta de Deus para mim e para você entender quem você é. É como se você tivesse um filho, que você tivesse pouco contato com ele. E você... Quem lembra a época das cartas aqui? Eu lembro que eu tinha 2 irmãs que moravam em São Paulo. Eu era pequeno. E a minha mãe ficava em toda aquela expectativa. Porque naquela época nem telefone tinha. Hoje até criança tem celular, mas naquela época, né, era difícil as casas que tinham telefone nelas. Você às vezes tinha que ir no orelhão. Quando tinha orelhão? Então o que fazia? Era a carta. E aí você mandava a carta, esperava dias. Será que ela recebeu a carta? Será que recebeu? Aí passava mais um tempo, chegava a carta e a minha mãe abria e lá com todo aquele desespero para saber as notícias. Né? Mas quando ela escrevia, ela falava, ô filha, a mãe te ama, viu? A mãe está com saudade. Era a maneira dela expressar o que ela estava sentindo. Aqui Deus expressou o que ele sente por mim e por você. Ele está dizendo, eu quero que você entenda que eu sou teu pai. Que você é meu filho, minha filha.
Eu quero que você entenda que agora, olha o que ele diz no versículo seguinte. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, se você herdou o quê? Tudo aquilo que Jesus realizou na cruz. Jesus teve um objetivo quando ele subiu naquela cruz. Havia uma finalidade. Deus planejou a redenção. Jesus não foi obrigado para a cruz, ele foi porque ele quis. Era o desejo dele. Ele, como Deus, poderia dizer, não vou subir naquela cruz. Mas ele falou, para isso eu vim. Né? Porque Deus tinha amado o mundo. Qual o mundo que Deus amou? As pessoas. Cada um de nós. As crianças que vão nascer ainda. Elas já foram amadas por Deus. Então Jesus veio. E quando ele subiu naquela cruz, o apóstolo Pedro diz assim, Cristo naquela cruz, lá no madeiro, sofreu em nosso lugar. Ele estava tomando o meu lugar e o seu, carregando ele mesmo em seu corpo na cruz os nossos pecados, para que, morte para os pecados, vivamos para a justiça. E pelas chagas, pelos ferimentos que ele sofreu, nós somos curados. Então essa é a verdade para mim e para você, para cada um de nós aqui dentro. Ele estava ali fazendo algo. Ele estava como nosso substituto. Estava tomando o nosso lugar. E eu e você não podíamos subir naquela cruz, porque nós éramos falhos. Nenhum homem que andou com Deus no Velho Testamento, nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, eles eram justos. Eles tinham uma velha natureza. Então tinha que ser alguém sem pecado, que não tivesse nascido na descendência de Adão, que não tivesse aquela semente contaminada. Tinha que ser alguém santo, imaculado. Então Jesus tomou sobre ele uma forma física, uma forma, porque ele já era antes disso. O apóstolo João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo que ele está falando é Jesus, a palavra viva, a palavra criadora, que ele existia antes de tudo. Mas quando Deus planejou a redenção, então Jesus tomou uma forma física. Como que Deus fez isso? Ele visitou Maria. Falou, ô salve agraciada, bem-aventurada és tu entre as mulheres. O ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela falou, mas como que isso pode acontecer? Sendo que eu sou virgem, eu estou desposada, eu não tenho relação com José. Mas ele falou, o Espírito de Deus vai te envolver. Ele te envolverá. E esse ente santo será chamado Filho de Deus, será Jesus Cristo. Então ela falou, cumpra-se a minha vontade do Senhor. Naquele momento, a palavra de Deus, o Espírito de Deus se uniu com a palavra, o verbo vivo. E Jesus foi gerado no ventre de Maria. Você entende? Então Maria foi uma porta, uma janela pela qual Jesus entrou nesse mundo. O verbo precisava de um corpo para se relacionar com as pessoas. Jesus era Deus dentro de um corpo físico. Você entende? Então, quando Deus, a palavra diz que ninguém nunca viu a Deus, mas ele se revelou através do Filho. Então, quem via Jesus, através dos atos de Jesus, estava vendo Deus. Por isso, por onde ele passava, o pecado não ficava, o medo não ficava, as doenças tinham que ir embora, os diabos tinham que sair das pessoas. Você entendeu? Era Deus, era a vida, a luz, andando ali. Então ele veio para quê? Veio para resgatar o que estava perdido, eu e você. Mas eu nem era nascido, Versilei, mas ele te amou. Ele te desejou. Antes da fundação do mundo. Ele te conheceu. O salmista diz no Salmo, acho que é 139, ainda eu nem era formado no ventre da minha mãe. Eu era informe, eu estava em estado embrionário. E o Senhor já conhecia todos os dias da minha vida. Todos os meus dias estavam escritos no teu livro. Você entende? Foi assim que ele te conheceu. Talvez você fale, mas eu conheci Jesus agora. Hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo. Sim, mas Deus, ele sabia que isso ia acontecer. Ele te amou e te esperou. Toda maneira ele tentou chegar até você. E algum dia, de alguma maneira, ele chegou até você. Alguém pregou para você, ministrou para você. Às vezes um parente seu, às vezes a tua mãe, o seu pai, às vezes um vizinho. Às vezes dentro de um ônibus alguém conversou com você, dentro de um avião. E às vezes você pensa, é coincidência. Não, Deus estava tentando te alcançar de alguma maneira. E algum dia que o teu coração se abriu e a salvação entrou na tua vida. Mas a salvação foi o início de tudo. Foi o começo de tudo. A salvação foi o meio pelo qual ele te deu uma nova natureza. Para que ele te deu uma nova natureza? Para ter comunhão com você.
para você se relacionar, para você ser recebido como filho, como filha. E agora Ele quer que você aprenda dele quem você é e quem Ele é para você. Então, por isso que o Espírito Santo veio testificar no nosso coração, o tempo todo dizer, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E o que eu herdo a respeito disso? Tudo que Jesus venceu é a minha vitória. Ele venceu a enfermidade, Ele venceu a dor, Ele venceu o medo, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Ah, mas não estou te falando daquele ser folclórico lá, que tem rabo, chifre e capa vermelha. Aquilo ali é folclórico. Estou falando o espírito maligno, as trevas. Todas elas foram vencidas por Jesus. Ele venceu tudo lá na cruz. Ele achou que tinha matado Jesus. Ele levou Jesus para o antro da morte. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Você entende? E hoje ele está lá no céu. Fazendo o quê? Está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Você tem alguém lá no céu que advoga, intercede em relação a você, em tudo que você precisa. Ele está à direita do Pai. Então você nunca está só. Você entende? Então isso foi o novo nascimento. Então agora Deus, as pessoas ainda assim, por causa da religião, eles não entendem isso, porque as igrejas não ensinam isso. As igrejas ensinam que você tem que pagar dízimo, que você tem que estar todos os cultos lá, todas as reuniões, que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas eles ensinam muito pouco a respeito da paternidade de Deus, de que Deus é teu Pai. Ensina que você tem que ficar fazendo faz isso para Deus te dar isso. Se você não fizer isso, Deus não pode te dar isso. Então as pessoas ficam rendidas. Agora, pensa bem vocês, a maioria aqui como pai e mãe, como você trata o teu filho? Quando ele nasce, e aí começa a andar. Você está o tempo todo. Primeira coisa, quando ele é bebê ainda, fica aquela disputa. Vamos ver quem que ele vai chamar, mãe ou pai primeiro, não é assim? E aí o pai fica, fala pai, e a mãe tá, fala mamãe, e fica aquela... Por quê? Exatamente. Porque você quer que ele entenda que você é a mãe dele. Eu sou a tua mãe, eu estou aqui. E o pai está lá, não, mas fala papai primeiro, porque eu também sou teu pai. Você entendeu? E aí quando ele começa a falar mamãe, papai, é aquela alegria. Mas aí depois você começa a fazer ele se sentir em casa. Filho, vem cá, vem comer. Você entendeu? Mamãe vai dar comida para você agora. Olha o berço teu, olha que berço bonito. Tudo aquele negócio. E aí aquela criança nasce entendendo que ali é a casa dela. Ela nasce entendendo que não tem ninguém mais confiável do que aquela mãe e aquele pai. Qualquer problema, medo, insegurança, ela corre para a mãe e para o pai. Você entende? Que você é a mãe e o pai dela. Isso é relacionamento, algo que está desenvolvendo. Então Deus enviou o Espírito Santo, que é Deus também, para fazer isso. E ele fica, me chama de pai. Eu não sou apenas o teu Deus, eu sou o teu pai. Você entende? Mas ninguém na igreja me ama, nem o pastor dá atenção para mim, mas eu dou. Eu sou o teu pai. Mas ninguém olhou para mim, mas eu estou olhando para você o tempo todo. Para mim, você é a pessoa mais importante quando você está na minha presença. Isso vai começando a ficar vivo no nosso coração. Você entende? Por isso que as pessoas estão tão órfãs. Elas procuram essa segurança na igreja, no pastor. Teria que haver esse respaldo. O pastor precisaria tratar com amor. Claro que tem as exceções. Tem pastores que são uma bênção. Tem pregadores que são uma bênção. Mas eu não estou falando isso agora. Eu estou falando que as pessoas têm que ser ensinadas que elas têm um pai que está com elas o tempo todo. Que mesmo quando você não está lá na igreja, ele está com você. Qualquer momento da tua vida. Ele é o teu Deus, o teu pai. E ele quer que a natureza dele fique tão viva dentro de você. Para que as pessoas olhem para você e começam a sentir a presença dele na tua vida. Você entende? Isso é a árvore que dá fruto. Né? Você vai dar o fruto da natureza que você tem. Então, se você está ligado à videira, que é Jesus, você vai dar o mesmo fruto que Jesus dá.
Você entende? Fruto da mansidão, da alegria, da paz, do amor, da compaixão, da paciência. Isso vai começar a ser vivo na tua vida. Vai começar a ser real na tua vida. Mas só acontece quando eu entendo quem eu sou. Eu vou te falar uma coisa. Muitas coisas, às vezes há anos, faz 30 anos quase que eu ministro o Evangelho. Mas muitas coisas atrás, eu tinha um nível de entendimento daquilo. Mas à medida que eu perceberei, em querer conhecer mais a Deus, essas coisas foram abrindo mais. É como um leque, você entende? Eu entendia ele como meu pai lá atrás, mas hoje eu entendo muito mais. Eu entendia ele como aquele que me supre, mas hoje eu entendo muito mais. Eu entendia aquele que era minha paz lá atrás, mas hoje eu entendo diferente. E eu sei que daqui a alguns anos, vai ser bem mais diferente. Porque Deus, a palavra dele se renova a cada dia. Ou seja, Deus, ele é eterno. Quanto mais você anda com ele, mais paz você vai ter. Se você realmente se relacionar com ele. Quanto mais você andar com ele, mais do amor dele vai mover na tua vida. Quanto mais você andar com ele, mais luz do Evangelho você vai ter. Então é um crescimento todo dia. E não tem limite isso. Quando a gente deixar esse corpo, você vai continuar andando com ele em espírito. É eterno. Entre toda a vida. Então às vezes você fala, hoje eu tenho um pouco disso. Mas você pode ter muito mais, só depende de você. A criança, quando ela nasce, ela começa a falar mamãe e papai, mas ela ainda não sabe o que aquilo quer dizer. Né? Se o teu filho com 2, 3 anos, ele fala mamãe e papai, mas ele ainda não tem entendimento real do que aquilo quer dizer. Aí quando ele tiver com 10 anos, ainda ele fala mamãe e papai, mas ainda não tem entendimento. Mas à medida que ele vai se tornando um adulto, aí ele olha para você e entende que é um pai. Ele entende que é uma mãe. E quando ele começar a dar frutos, quando ele tiver os filhos dele, ele vai entender mais ainda. Aí ele vai falar, agora eu entendo porque meu pai se preocupava tanto comigo. Agora eu entendo porque a minha mãe estava sempre lá perguntando, tá tudo bem, como que você tá? Olha, anda direito, faz direito as coisas. Antes não era assim, né? Nossa, minha mãe fala demais, né? Assim? Meu pai se preocupa demais. Agora é você que está se preocupando. Agora é você que olha lá no berço à noite. Agora é você que olha, o neném dá uma tossinha, você já quer saber o que é. Porque é o fruto. É a vivência. Então com Deus é assim. Eu sei que quando a gente vem para Deus, as primeiras coisas que a gente olha é querer resolver os nossos problemas. Problema físico, material, sentimental. Oh Deus, eu preciso que isso seja resolvido. Mas quando você vem até Ele, Ele quer que você entenda que Ele é teu Pai. E que tudo isso que você está preocupado, Ele quer que você entenda que se à medida que você se colocar nas mãos dEle, é tudo resolvido a seu tempo. Mas Ele precisa de liberdade na tua vida, precisa de espaço na tua vida, precisa de acesso. Então, você quer conhecer um Deus diferente, você precisa ter um relacionamento com Ele todo dia. Não para mudar coisas. E não é errado. Mas você abrir o teu coração e dizer, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer como meu Pai. Eu quero entender o que é ser teu filho. E à medida que você vai lendo nas Escrituras, as coisas vão se abrindo cada vez mais. E entenda, aqueles homens andaram com Deus a vida toda. Eles entenderam Deus como Senhor poderoso, mas não entenderam Deus como Pai. Eles não podiam, mas eu e você pode, porque Jesus pagou o preço. Jesus foi lá e nos resgatou. Ele nos trouxe para a família de Deus. Acho que é em Colossenses, abre lá para você ver. Eu estou querendo ler Hebreus e não consegui ainda. Vamos. Colossenses capítulo 1. Efésios, Filipenses, Colossenses. Versículo 12. Amém?
dando graças ao Pai que nos fez idôneos, nos tornou ou nos deu a condição de desfrutar disso, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do quê? Do seu amor, em quem temos a redenção e a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Entenda bem, ele nos libertou do poder do inimigo. E você, antes de conhecer Jesus, você era, de alguma maneira, presa do inimigo. Por quê? Você não conhecia as coisas de Deus. Você ouvia falar de Deus, eu creio em Deus. Não era assim? Eu sou católico, ou eu sou isso, ou eu sou de tal religião. Eu creio em Deus. Mas era algo muito vago. Você entende? Eu vou fazer uma promessa, vou fazer algo para ver se Deus me atende. Mas aqui agora, você está entendendo que esse Deus é teu Pai. E você pode chamar Ele de Pai. Quando Jesus veio aqui na Terra, por que você acha que quando Ele falava que Deus era Pai dele, os judeus queriam matar Ele? Porque os judeus não viam Deus como Pai. Eles viam Deus como Jeová, como Deus Todo-Poderoso. O Deus lá do Monte Sinai, que descia fogo no Monte Sinai. O Deus que venceu os egípcios, que abriu o Mar Vermelho. A ideia que eles tinham de Deus era essa. E chega Jesus e fala, eu só faço a vontade do meu Pai. Porque o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E eles diziam, isso é blasfêmia. Como que esse homem chama Deus de Pai? Entende? Mas Jesus sabia. Porque Jesus dizia assim, eu sei de onde vim e para onde eu vou. Jesus tinha realmente a filiação de Deus. Então, às vezes, para as pessoas hoje, mas é muita pretensão, né? Muita presunção chamar Deus de Pai. Deus é Deus, mas Ele é teu Pai. Porque Ele te amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para que você fosse feito filho dEle. Olha, marca aí, olha João, Evangelho de João, capítulo 1 de João. Eu não sei porquê, mas eu preciso reforçar isso no teu espírito. Versículo 12. 12 não, 11. Amém? Capítulo 1 de João, versículo 11. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Ou seja, ele veio para os judeus. Primeiro, ele veio para a nação judaica. Ele veio para a nação que tinha uma aliança com ele, com Deus. Mas eles não receberam, eles não entenderam que era Jesus. Então eles crucificaram Jesus. Mas ele diz assim, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos o quê? Então foi Deus que te otorgou isso. Foi Ele que te concedeu a condição de ser feito filho dele. E aí ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não foi um nascimento natural, você entende? Não foi um nascimento físico, de a relação do homem e de uma mulher. Ele está dizendo, esse nascimento não é um nascimento natural. Mas ele diz assim, olha, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele está dizendo, esse nascimento é no teu espírito. Nicodemos perguntou para Jesus, como que pode um homem, sendo grande, Jesus falou, olha, importa-vos nascer de novo. Ele falou, mas como que um homem, sendo grande, pode entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo? Jesus falou, Nicodemos, tu és mestre entre os judeus e não entende, eu não estou te falando de coisa natural, estou falando das espirituais. Se você não nascer de novo do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então você nasceu não da vontade natural, não foi um processo natural, você nasceu da vontade de Deus. O dia que você aceitou Jesus como teu Salvador, como Senhor da tua vida, o teu Espírito, por um milagre, recebeu a vida de Deus. Você entende? O teu Espírito é como esse copo d'água. Isso daqui é o teu corpo. O teu espírito está aqui dentro. Ele tem braço, tem perna, tem olhos, mas são espirituais. Então esse homem interior é que recebeu a natureza de Deus. Então quando esse corpo morre, o espírito continua vivo. Ele é eterno. E ele se tornou filho de Deus. Você agora tem a natureza de Deus dentro de você. Você entende?
Porque Deus quis que fosse assim. Cada um de nós. Então amanhã, quando você levantar e vir um sentimento, quem sou eu? Não sou nada. Não, eu sou filho de Deus. Você entendeu? E se o inimigo falar dentro de você, que presunção, você fala, não é presunção. Ele me amou de tal maneira que enviou Jesus aqui nessa terra. E Jesus me comprou para ele. Jesus me tomou para ele. E agora eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Você entende? É isso que se deu dentro de você. E olha o que ele fala. Olha lá em Hebreus. Agora nós vamos lá. Capítulo 4. Versículo 14. Amém? Versículo 14 em diante. Amém? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, você pode, através do corpo, do sacrifício de Jesus, através do véu, da carne dele, do sacrifício que ele fez, do sangue que ele derramou, entrar na presença de Deus todo dia. Trono da graça, porque é a dispensação da graça de Deus. É a dispensação que está tudo feito por mim e por você. Que ele fez tudo, que ele pagou o preço. Que é um momento que é onde você recebe realmente tudo de graça, porque ele está lá. E Jesus é esse sumo sacerdote. Ele é a garantia que eu posso entrar na presença de Deus. Quando você levanta e você fala, mas eu não posso ser abençoada nem abençoado. Eu não posso isso. Você fala, posso sim. Eu tenho um grande sacerdote. Meu Jesus está lá no céu à direita de Deus. E ele intercede por mim. Ele é meu sumo sacerdote, ele é meu advogado, ele é o meu intercessor. No momento que você erra, às vezes você tem uma falha, e imediatamente não é Deus que te condena, é o teu próprio espírito. É o teu homem interior que não se conforma mais em errar. E aí o inimigo pega e ainda semeia mais condenação em você. E aí você começa a se acusar. Mas a hora que você atenta, você diz, não, nenhuma condenação mais há para mim. Eu tenho um advogado à direita de Deus. Ô Pai querido, me perdoa em nome de Jesus. Naquele exato momento, teu pecado é perdoado. Mas eu me lembro, eu pedi perdão, mas não é Deus que está te lembrando. É o teu inimigo. É a tua mente, a tua alma, teu intelecto, teu raciocínio. Mas Deus não. Ele te perdoa. Por isso que o apóstolo João diz, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então entenda, você tem um pai agora. Você não é órfão mais. Você não é perdido. Você está o tempo todo na presença dele. E agora ele quer que você descubra a tua herança. O quanto, tudo que é teu. Em vez de você não precisa implorar pela saúde, pela cura. Ele tem prazer em te curar. Versilei, mas já oraram por mim e ainda não estou curado. Mas ele quer que você entenda que você pode agora receber direto dele. Às vezes tem oração que a pessoa é curada instantaneamente. Você ora, imediatamente a pessoa é curada. Aí tem oração que às vezes ora e aí o pastor fala, Deus não quis te curar. Né? Você tem muito pecado. Não é nada disso. É que a pessoa, às vezes, ela está com tanta cobrança por dentro dela, é tanta pressão, que ela não consegue receber a cura dela. Há uma luta, a alma dela fica entre a cura dela. Você entende? Mas aí, quando você começa a entender que o teu pai já fez isso por você, e ao invés de você implorar a cura, você começa a agradecer e dizer, muito obrigado, Pai querido. O Senhor já tomou sobre si as minhas enfermidades. As minhas dores o Senhor levou sobre si. E pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Você viu o que ele falou aqui? Manter firme o quê? A tua confissão. Você entende? É você que mantém. É você que se posiciona.
Muito obrigado, tu és quem me cura. Aí no outro dia está lá o negócio ainda. Você fala que você não pode mais ficar aqui em enfermidade. Pois o meu Jesus já te levou. E eu me declaro curado. Muito obrigado. Vai embora, em nome de Jesus. Mercilei, isso é coisa de louco. Não é de louco. Coisa de louco é você ficar reclamando que vai morrer de doença o dia todo. Você entende? Pode demorar um tempo, mas a palavra de Jesus diz que se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, tudo se fará. Então a confissão, você agradeceu o teu Pai, muito obrigado, tu és quem me cura. Sabe o que está acontecendo? Toda a incredulidade está sendo quebrada. Você está dando condição no teu coração para Deus alinhar o teu espírito com Ele. E quando isso acontece, a cura vem. Você entende? Você fica curado. Totalmente. Não há nada que Ele não possa fazer. Eu falei para vocês já do testemunho. Agora esse testemunho está no YouTube. Se vocês entrar lá, Comunidade Evangélica Verbo da Vida, Rio Preto, está esse testemunho. Eu chamei a irmã para dar o testemunho. Essa moça, ela é lá da igreja. E ela engravidava e perdia a criança. Engravidava e perdia, acho que foi umas 5, 6 vezes. E ela ia no médico, quando ela estava grávida, o médico falava, se você não tomar esses hormônios e tomar isso, você vai perder o bebê. E ela fazia tudo do jeito que ele mandava e perdia o bebê. E ela vinha às vezes chorando, conversar comigo. E aí eu incentivava ela, continua adorando a Deus, continua agradecendo. Aí chegou um dia que ela engravidou. E veio todo aquele medo de perder a criança de novo. Mas ela vinha edificando o espírito dela. Ele estava alinhado com Deus. E aí ela foi no médico, o médico falou, se você não tomar essas coisas, você vai perder. Ela falou, não, dessa vez eu não vou tomar nada. E eu não vou perder. Porque eu sei dentro de mim que essa criança vai nascer. Está lá o neném dela, está andando já. Você entende? Foi o momento que ela entendeu aqui dentro. Não é que Deus não queria. É que às vezes nossa condição, nosso espírito, na nossa alma, impede o mover de Deus. Então Ele nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar a entender que nós somos filhos dele. E que nós somos herdeiros. E que aquilo que Ele já nos deu é nosso. E nós podemos entrar lá e tomar posse daquilo. Você entendeu? Da provisão que você precisa. Toda a provisão que você precisa está à tua disposição. Muito obrigado, Senhor, que Tu és quem supre cada uma das minhas necessidades. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Tu és já supriu. Muito obrigado. Nós fizemos um evento em Rio Preto, deu 200 e pouco, quase 300 pessoas. E antes de fazer o evento, eu falei que a gente serve café da manhã, almoço, janta. Eu falei, olha, não quero nada faltando. Quero que o pessoal come à vontade. Deixa, quiser repetir 3, 4 vezes, pode. Eu cheguei nas cozinheiras e falei, vocês podem fazer o cálculo aí para não faltar. Você entende? E o povo está assustado. Como é que vai sustentar todo esse povo? Estadia de muita gente. E Deus supriu tudo, não faltou nada. Sem precisar pedir nada. Você entende? Houve um dia lá um pessoal que estava vindo e falou, olha, nós estamos indo para aí e a gente nunca foi, a gente queria de alguma maneira contribuir. O senhor não pediu nada, mas a gente quer. Eu falei, mas o que você quer? A gente queria levar uma novilha. Eu falei, não sei como é que vocês vão fazer, vocês estavam vindo de carro, tudo. Aí mas como que a gente faz? Eu falei, faz o que Deus pôr no coração de vocês. Do jeito que Deus colocar, vocês façam, não é eu que vou dizer como. Aí dali uns dias a moça ligou, meu irmão vai ver o preço da novilha, quanto sairia, vai enviar em dinheiro para ajudar então. Falei, amém. Mas não precisou pedir. Você entende? Então o que nós precisamos entender aqui em todas as áreas da tua vida? Deus já supriu a tua necessidade como teu Pai. Você não precisa implorar, você precisa entender como receber dele. E quando a gente está diante de uma situação de pressões, o inimigo aproveita e ataca a nossa mente e coloca uma confusão tudo. Coloca medo, coloca insegurança, coloca ansiedade. Ai, será que Deus vai cuidar de mim? Ai, será que vai... Se desse jeito, você entendeu? Então, por isso que o Espírito Santo veio. Ele quer ter comunhão com você. Então, quando você está lá orando no Espírito, agradecendo a Deus, adorando Ele, Deus está alinhando o teu espírito, convencendo o teu homem interior.
o teu coração, o homem do coração, na mesma condição dele, de repente lá dentro começa a brotar uma fé que você nunca teve, uma certeza, uma convicção, e ela é acompanhada de paz, ela é acompanhada de alegria, você começa lá dentro, você é tão confortado que a mente é atacada, você fala, não, eu sei que Deus está cuidando, não. Aquilo brota dentro de você. E quanto mais forte isso fica, vai mudando a tua confissão, vai mudando a tua postura diante de Deus, e não tem nada que não possa acontecer. Deus muda tudo. Como aconteceu com essa moça. Quando ela entendeu no coração dela que nada podia mais impedir aquilo, que ela confiou e descansou em Deus, então a criança veio. E assim em todas as áreas da nossa vida. Quando vem o medo, o que é o medo? O medo é um espírito, você sabia? O medo é um diabo. Por isso que o apóstolo João diz que no amor não há medo. Como que ele vai poder ficar na presença de Deus? Medo de morrer, medo das coisas dar errado. Tudo que você vai fazer, o medo está lá junto. Por isso que nada dá certo. Eu vou fracassar, vai dar tudo errado. E o medo produz tormento, ele abre uma janela para as coisas acontecerem. Mas quando você começa a descansar nele, meu Pai está aqui comigo, nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha vida. Você levanta de manhã, que nem aconteceu essa tragédia com os jovens nessa escola. Deus não está em nada daquilo ali, não. Deus não está naquilo. O mundo jaz no maligno. As pessoas eles estão sendo dominadas pelas trevas. Você entende? E às vezes os pais hoje, não digo aqui, mas lá, muitos vão ter medo de mandar o filho para a escola. Mas se ele entender que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, o anjo vai estar lá. E nenhum mal sucederá com aquele jovem, com aquela criança. E nem com você. Porque ele diz que o anjo dele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus te guarda, Deus te protege, Deus te preserva na presença dele. Você entendeu? Tem pessoas hoje que têm medo de sair para fora. Tem medo de viajar. E quanto mais medo vai abrindo espaço para o medo, mais refém do medo vai ficando. Você nunca deve aceitar abrir espaço para medo nenhum na tua vida. Você entende? Como que eu faço isso, Versilei? Passa tempo com o teu pai. Levanta de manhã cedo, está com medo? Fica lá com ele um pouco lá no quarto. Pai querido, eu te agradeço. Tu és o meu Pai. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que eu sou amado do Senhor. E o Senhor acampa o teu anjo ao meu redor e me livra. E nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha vida. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo. Olha, eu não te dou meia hora por medo de tudo embora. E você sai com outra postura. E você pega o carro e o medo vem de novo e você fala, vai embora. Nenhum mal me sucederá. Você entende? Nenhum mesmo, nenhum mal te sucederá. Porque o anjo do Senhor acampa ao teu redor e ele te livra. Então isso entende o que é se sentir que teu pai está pertinho? A tua mãe está perto? É dessa maneira, em qualquer área da tua vida. Eu lembro quando a gente ia, eu era pequeno, meu pai era muito, a gente tem uns parentes, tinha fazenda, não sei quem conhece Mirassolândia aqui perto de mim. E às vezes meu pai gostava de sair lá para o pasto, e criança tem muito medo de boi, né? De vaca. E eu agarrava que eu não deixava nem andar. Juntava na calça dele, moleque, me agarra desse jeito. Porque a minha segurança estava onde? Nele. Era o meu pai que estava ali. Às vezes até ele estava com medo da vaca, do boi. Mas para mim, ele era o meu herói, era o meu pai. O Deus do céu, o teu pai, quer que você entenda que ele é o teu herói. E que ele te livra de todo mal. Que ele nunca te deixa, nunca te desampara. Jamais. Você entende? Com a menina dos olhos, ele te preserva, ele te guarda. Mas eu conheço tanto crente, irmão, que tem problema. Para de entrar para olhar para derrotado. Você tem que olhar para Deus e para a palavra. Olha para aqueles aqui que venceram. Você quer exemplo? Olha para os homens que venceram em Deus.
Olha para Sedraque, Mesaque e Abidnegue entrando dentro de uma fornalha de fogo. E nem a roupa cheirava queimada. Olha para Daniel no meio da cova dos leões. Olha para Davi no meio das batalhas que ele enfrentou e nunca foi atingido. Você entende? É para esses que você tem que olhar. E entender que o Deus deles é o teu Deus. Mas agora é teu Pai. Se aconteceu com outro, eu não vou procurar. Não me diz respeito. Por que a pessoa não venceu? Mas eu não vou seguir ela. A palavra diz que tudo é possível que creia. Eu prefiro confiar nisso. Você entende? Eu prefiro seguir o exemplo da palavra. Eu sei que para Deus é impossível ele falhar. Eu posso falhar, os homens podem, mas Deus jamais. Então eu prefiro pôr minha confiança nele. E crer que ele não vai falhar comigo. Entende? Então para de olhar. Ah, fulano é crente, nada dá certo. Isso não quer dizer que não vai dar para você. Às vezes ele não sabe manejar a palavra. Vai manejar a palavra. Porque Deus disse que tudo é possível que crer. Entende? Olha para Jesus. Ele tem que ser o teu modelo. Não é as pessoas. Não são as pessoas. O inimigo ele tem uma facilidade muito grande. Ele pega alguém que não conseguiu vencer e fala, olha, tá vendo? Olha lá, falhou, não conseguiu, você também não vai conseguir. E aí você olha e a tua fé é sabotada. Para de olhar para isso, olha para Jesus. Ele disse que tudo é possível de crer. Então, se os outros falharam, para mim não serve. Não é o exemplo para mim. Eu tenho que olhar para a palavra. E o Espírito Santo vai me ajudar a caminhar. Porque não é porque eu sou melhor. É porque eu preciso entender a graça de Deus. Entender a misericórdia. Ele disse assim para Jó. Jó disse assim, o que eu temia me aconteceu. E o que eu receava me sucedeu. E aí Deus se apresenta para Jó lá no final do livro. E Jó fala, eu ouvia falar de ti. Mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, eu me humilho, eu reconheço que eu não sabia nada. Naquele momento Deus muda a sorte de Jó. E ele recebe tudo em dobro do que tinha. Você entende? Então o que eu tenho que aprender é me humilhar na presença de Deus. O que é esse humilhar? É ter comunhão com Ele. É entender que Ele é meu Pai, que Ele sabe mais do que eu, que Ele é poderoso, que Ele não pode falhar. E Ele me enche com a graça dEle. Então a partir de hoje, tenta conhecer Deus como teu Pai. Leia essa palavra. Pega o Evangelho de 1 João, a carta de 1 João, é pequenininho, tem 5 capítulos. Leia várias vezes 1 João. Leia, você não precisa ler tudo de uma vez. Lê um capítulo, depois lê outro, vai lendo, depois começa a ler de novo. Ali Deus fala muito que Ele é o teu Pai. Que você é filho dEle. Que Ele te ama. Você entende? E vai agradecendo a Deus, Senhor, eu te louvo porque Tu és meu Pai. Eu te louvo porque eu sou teu filho, Senhor. Tu és quem cuida de mim. Você vai ver que de repente teu coração começa a ser inundado com uma presença, com uma vida, com uma graça. Ah, Versley, a minha vida está tão monótona, a minha vida espiritual parece que nada me chama mais atenção, está vazia. Sabe por quê? Precisa da força de Deus. Às vezes a gente vai aprendendo, ouvindo, e aquilo começa a ser muito natural para nós. Nós paramos de ter experiência com Deus. A ciência incha, mas o amor edifica. Então eu preciso passar tempo nos pés dele, na presença dele. Quantos filhos, vou te falar do modo natural, quando é criança, adolescente, tem a imagem do pai e da mãe como aquele que é tudo para ele. Mas como ele cresce e vai vivendo a vida dele, ele não lembra mais nem de dar um abraço no pai e na mãe. Perde a intimidade. Ô pai, tudo bom? Ô mãe. Não consegue mais dar um abraço. Tem vergonha de dar um beijo no pai, na mãe. Você entende? E isso não é que porque você está se humilhando, está sendo pequeno. É teu pai. É tua mãe. Você não sabe, às vezes, como isso mexeria no coração do teu pai e da tua mãe. Se de repente você, como aquela criança, mãe, deixa eu te dar um abraço, um beijo.
Pai, deixa eu te dar um beijo. Não para troca. Ô pai, estou precisando disso. Não, pai, estou te beijando porque eu te amo. Então, na palavra é a mesma coisa. Você acha que Deus ele é insensível. Deus é amor. Você não sabe como ele espera você dizer, eu te amo, pai. Aquele momento que você fala, pai querido, eu não estou aqui para te pedir nada. Eu estou apenas para te dizer que eu te adoro, que eu te amo. Que o Senhor é importante para mim. Que tu és o meu Deus. Ô Senhor, muito obrigado. Você vai ver que começa a criar algo tão diferente de você. A presença dele vai ficando tão forte na tua vida. Isso é Deus. E quando a gente perde essa intimidade, a nossa vida espiritual fica sem graça. Você vai falar de uma coisa, já sei, já ouvi. Já pregaram isso. Foi nos seminários do Bernardo, ele pregou sobre isso. Foi no dele. Pregou, irmão. O que tem? Mas isso é vida para você? Ou isso é apenas uma lembrança? Apenas uma teoria? Então eu preciso todo dia treinar o meu espírito na comunhão. Eu tenho vezes que eu começo a sentir tanta necessidade disso que eu cancelo. Eu ia marcar uma viagem, uma coisa, e falar, não vou agora. Preciso ficar mais quieto. Preciso ficar com Deus. Isso é mais importante para mim. Eu viajo bastante no início, mas eu não troco aqueles momentos que eu posso ficar com Ele por nenhuma viagem, por nenhuma pregação. Porque não adianta eu viajar e Ele não está. A presença dele é importante. Porque quando eu estou em comunhão com Ele, onde eu for, algo vai acontecer por causa dele. Mas se eu for por conta própria, não vai acontecer nada. Você entende? Então Deus ensina a tua vida. Passa tempo com Ele. Quebra todos os dogmas que você tem de ideia religiosa e experimenta entrar no teu quarto e dizer, Senhor, eu te amo, tu és o meu Pai. Ô Pai querido, me enche com a tua presença, me enche com a tua graça, me enche com a tua paz, com a tua alegria, Senhor. Você levanta de manhã, ô Pai querido, vamos comigo. Envia os teus anjos na minha frente, Senhor. Me dá sabedoria nesse dia. Me dá diligência, Senhor. Comece então a levar Deus na tua vida. Como aquele que está com você o tempo todo. Você entende? Você vai ver que a tua vida espiritual vai ficar bem mais, vamos colocar assim, com gosto. Sabe? Vai ter aroma, vai ter tudo. Você já viu quando faz aquele café bem gostoso? Você está aqui e está sentindo o cheiro dele, sabe que está sendo coado lá na cozinha. Ainda mais quando você compra aquele copo moído na hora. Não é bom? É a mesma coisa Deus. O aroma, a presença dele. Você começa a sentir ela. Então, naqueles momentos difíceis, você fala, eu sei que o meu Pai está aqui. Eu sei que tu és meu Deus, o Senhor está cuidando, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me ajudar. Simples assim. Então, nós precisamos entender essa intimidade. Olha, brota cura quando se menos espera. Pressões, ansiedade, depressão. Nessa comunhão vai indo tudo embora. Porque a presença dele, ela é vida. Você vai, a hora que de repente, quando você perceber, meu Deus, por que eu não tenho mais aquele medo que eu tinha antes? Por que eu não estou mais ansioso? Por que aquela angústia foi embora? Porque ele está ali. A presença dele na tua vida. Por isso que a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria não é alegria por coisas, não. É a alegria dele mesmo, é a própria vida dele em você. Se torna a tua força. E aí você sabe que aonde você está, ele está com você. Você entende? Estamos entrando em momentos cada vez mais difíceis. Você está vendo como está tudo. Mas não importa o momento que você vai passar, se ele estiver com você, o barco não afunda. Se ele estiver com você, você já é mais do que vencedor. Todas as áreas da tua vida. Então, você quer viver essa paz, quer ter essa alegria, tem intimidade com ele. Passa tempo. Em palavra, o que eu vou falar para ele?
Fala coisa simples, eu te amo. Eu te adoro, Pai querido. Você precisa ficar falando meia hora lá, Pai querido, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Às vezes você nem entende o que é aquilo que você está falando. Mas porque você está determinando. E ele está ali junto de você. De repente você realmente vai estar amando ele. Porque há poder nas palavras. Você entende? E ele se faz presente ali. Aí tudo bem. Aí as coisas começam a acontecer. Na hora que você vê coisas que pareciam impossíveis, começam a mudar. Mas Deus, como aconteceu isso? Ele está lá. A videira floresce. Tudo acontece. Amém? Você que vai ouvir essa ministração, ou está ouvindo nesse momento, eu quero que você entenda que tudo isso é para você também. Não importa o momento que você esteja atravessando, as dificuldades que você esteja atravessando. Se um dia você abriu o teu coração e recebeu Jesus na tua vida como teu Salvador e como teu Senhor, Deus passou a ser teu Pai. Você agora tem um Pai no céu que te ama. E esse mesmo Pai que está no céu está com você o tempo todo, aí aonde você está agora. E não há nada que Ele não possa fazer na tua vida. A partir do momento que você abre o teu coração e começa a se relacionar com Ele, em intimidade. Então, não importa se você esteja passando por alguma dificuldade nesse momento. Eu quero aproveitar e orar com você. Pai querido, eu coloco essas vidas na tua presença. Não sei se é uma enfermidade, se é opressão, mas eu determino agora a cura desse corpo. Eu ordeno que essa dor cesse agora, que essa enfermidade saia desse corpo agora, em o nome de Jesus. Que toda depressão, que toda falta de paz, que toda ansiedade, cesse agora, Senhor. Pai querido, envolva com a tua graça, com a tua alegria, com a tua paz. Toca essa vida agora, desde o alto da cabeça à planta dos pés, em o nome de Jesus. E no poder do Espírito Santo que eu já te peço e te agradeço. Amém.